Vamos então elevar nossos pensamentos e agradecer imensamente por estarmos aqui hoje, reunidos em pensamento, para vibrarmos no bem, para tentarmos nos melhorar em mais um estudo. Que seja um estudo abençoado e com muitas reflexões. Graças a Deus, graças a Jesus. A turma do Evangelinho, hein? O conhecimento mais importante. Gente, por que será que eu gosto de artesanato com material reutilizável? Ah, porque é legal. É legal e você não tá fazendo. Ah, é porque você tem habilidade manual. Você não tem? Ah, não sai tão bonito assim. E por que eu sei fazer bonito e você não? Uai, pelo mesmo motivo que eu canto com facilidade e você não, é? Será que é pelo mesmo motivo que eu gosto de atividade física, comer bem, me cuidar e cuidar dos outros? Ah, deve ser. E que motivo é esse? Flopinho, qual é a sua habilidade? Vamos chamar o Evangelinho. Investigação. Pesquisa. Revelação. Dúvida. Olá, amiguinhos! Evangelinho, você sabe alguma coisa sobre pessoas? Ou o seu conhecimento é só sobre espíritos? As pessoas são espíritos com um corpo de carne e osso. Ah, sim, faz sentido. Então você entende de pessoas e de espíritos. Sim, eu sei das fases evolutivas do ser. Como assim? Aqui nesse mundo, temos dois planos, o material e o espiritual. Ora estamos em um, ora em outro. Uau! Vocês querem ver os dois planos ao mesmo tempo? Sim! Olha! Nossos guias espirituais. Então, Guinho, qual a sua dúvida sobre as fases da vida de um ser? Ele quer saber porque eu sei cantar e ele sabe desenhar. Porque eu gosto de esportes, estou sempre ajudando os outros e Riva gosta mais de estudar. Existe um lugar no mundo espiritual. Nesse lugar, você planeja o que quer desenvolver quando reencarnar. E esse bebezinho aí? Que legal! Tá escrito que o Guinho já sabe das artes plásticas, respeitar a natureza e é criativo. E que falta para ele conquistar nessa encarnação é cuidar-se com carinho, confiar em si mesmo e diminuir o orgulho. Aquilo que é fácil para mim são as conquistas que eu já fiz. Isso mesmo, Lili! Que lírico! Para mim é fácil cantar. Para mim é fácil cuidar do meu corpo e olhar para o outro. Para mim, é fácil e muito importante estudar e aprender.
E pro Flop é fácil ter um faro de cão policial. E o que ainda é difícil, eu tenho que desenvolver? Essa é a nossa missão? Sim, a missão que temos individualmente. E como vocês vão descobrir o que falta desenvolver? Observando o que é difícil para mim. Muito bem, observando as suas dificuldades. Nossa, o Flop precisa desenvolver a habilidade de fazer xixi no pinico. Xixi no pinico? Que engraçado! Bora tentar ensinar? Flop, vem cá. Vem, volta aqui. Flopinho ainda vai aprender bastante. Não é, Flopinho? E a gente também tem um montão de aprendizado pela frente. Várias missões. E uma de cada vez, né? Isso mesmo! Usando bem o nosso tempo, poderemos nos desenvolver muito. Então, antes de ir embora, qual vai ser o desafio dessa lição de hoje? Identificar o que eu já sei bem? Identificar o que eu tenho dificuldade? Ah, eu acho que os dois acertaram. Então, o desafio é identificar o que é fácil e o que é difícil para mim? Sim! Através dessa observação que faremos em nós mesmos, saberemos aproveitar bem a reencarnação, pois ela é a oportunidade que temos para nos desenvolver cada vez mais. Já conquistamos um tantão de habilidades nas encarnações passadas, né? E ainda falta um monte. Vamos em frente. Que atrás vem o Flopinho! Tchau, amiguinhos! Até mais! E aí, galerinha do GEL? Gostaram desse vídeo da turma do Evangelinho? Então vamos relembrar um pouquinho o que eles falaram no vídeo? Bom, eles começam conversando, né? Sobre o talento de cada um, sobre as suas aptidões, sobre o que cada um gosta de fazer. Mas é importante observar que eles só sabem o que eles gostam ou não gostam de fazer, ou conseguem ou não conseguem fazer, porque eles se conhecem, eles se observam. E isso é muito importante no nosso processo evolutivo enquanto espíritos imortais, sabiam? Porque só assim a gente vai conseguir constantemente evoluir. Mas enfim, nesse vídeo, eles falam sobre suas próprias potencialidades e se perguntam sobre elas. Tem algumas pessoas que gostam de cantar, outras de dançar, outras de desenhar ou até mesmo fazer esportes. Então, eles começam a se perguntar por que algumas pessoas conseguem e gostam de fazer certas atividades e outras não. E isso é respondido que cada um tem o seu próprio talento, a sua própria aptidão, a sua própria disposição para certas atividades, que muitas vezes já vem conosco por várias encarnações. Então, é importante a gente lembrar que nessa estrada, enquanto espírito imortal, certas atividades a gente pode gostar mais. Então, a gente provavelmente pode ter mais facilidade com elas quando reencarnamos. E isso é importante para a gente lembrar que, embora sejamos todos iguais para Deus, entre nós temos nossas próprias diferenças, né? Alguns gostam de cantar, outros mais de dançar, e tá tudo bem. Cada um gostar mais de uma coisa ou de outra. Isso não deve ser errado. Não é ruim que nós sejamos diferentes nesse sentido. É, inclusive, muito bom. Porque assim, a gente aprende a respeitar mais a vontade do outro,
o que o outro gosta, para que a gente também seja respeitado, não é? E principalmente, a gente consegue exercer a caridade. Porque às vezes o que você pode saber demais, o seu amiguinho pode não saber. Às vezes alguém sabe muito matemática, mas sabe pouco português. Então, aí tá a chance de você poder ensinar o que você sabe para a pessoa. E assim a gente vai trocando ideias, trocando esse amor que é a caridade com o próximo, criando vínculos, né? Através da caridade e do conhecimento de si mesmo. Porque se a gente não para refletir no que nós somos bons, no que nós gostamos, no que nós não gostamos, a caridade fica mais difícil, não é? Então, o estudo de hoje convida vocês a refletir sobre o que vocês gostam, quais são as suas potencialidades e o que vocês têm para compartilhar com o próximo. E foi esse o estudo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau! Você sabe como bate o coração de Jesus? Eu sei. Tum, 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 lá, 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 ia. Tum, 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 lá, 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 ia. É preciso conhecer o amor, é preciso compreender, meu irmão. Só assim eu vou saber como bate o coração de Jesus, de Jesus. Toda vez que a tristeza chegar, se acaso eu não puder caminhar, a canção que vou ouvir é o som do coração de Jesus, de Jesus. Coração de Jesus. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 bate o coração de Jesus.
Boa noite. Sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Centro Espírita Miguel. Eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora da casa, e hoje queremos relembrar, para que participem da campanha de doação de panetones para as famílias apoiadas pelo Centro. Então, é muito importante, que vocês possam, para quem puder fazer essa doação, pode entregar diretamente lá no centro, em horário comercial. E agora uma notícia muito importante, que a partir do dia 10 de janeiro, a reunião pública de sexta-feira voltará a ser realizada presencialmente às 19h30. A transmissão virtual ela vai permanecer também, mas num novo horário, também às 19h30, com a transmissão da reunião presencial que foi realizada na semana anterior. Bem, então, hoje nós teremos a Priscila Chagas falando do tema A Realeza de Jesus. Tenho certeza que muito aprenderemos com a Priscila sobre esse tema tão inspirador. Sejam bem-vindos e que tenhamos uma boa noite, uma noite de muitas reflexões e aprendizado, de excelentes vibrações. Fiquem em paz. Do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o glamouroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome, em comunhão com os irmãos desencarnados que envolvem este trabalho de divulgação da doutrina espírita e de esclarecimento e consolo
para as nossas mentes e corações. Rogamos para que as reflexões trazidas nesta ocasião possam fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, e que o aprendizado possa ser revertido em propósitos no bem, para a caridade junto aos nossos irmãos mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma noite de estudo na nossa casa. Eu sou Maria Priscila e estou aqui hoje para a gente conversar sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, mas especificamente a gente vai falar sobre o item número 4, que vai falar sobre a realeza de Jesus. Mas para a gente iniciar o nosso estudo da noite de hoje, eu vou fazer uma breve descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, encaracolados, mais ou menos na altura da orelha. Estou vestindo uma blusa roxa. Eu estou num ambiente claro, com um fundo branco, com alguns livros, e tem um sofá. E eu estou aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho. Quando a gente inicia o mês de dezembro, a gente percebe uma atmosfera diferente do nosso planeta. Porque a gente vai falar sobre esse mês, que é o mês que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Quando a gente começa a falar sobre o nascimento de Jesus, a sua importância para cada um de nós, né? Nós que vivemos uma perspectiva, né, de mundo e de uma sociedade cristã, a gente começa a pensar sobre a realeza de Jesus. Então eu trouxe alguns apontamentos e trouxe uma história ao final para a gente poder falar sobre esse momento e algumas reflexões que eu acho que é importante quando a gente vai falar sobre a realeza de Jesus. Então vamos lá, esse aqui. Não, esse aqui. Então, realeza de Jesus está num fundo preto, né, com uma imagem, um pedaço seria a imagem da Terra, com o título Realeza de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Meu Reino Não é Deste Mundo. Essa frase de Jesus, para a gente começar, é uma frase que traz um pouco de angústia. Porque ela diz assim, porque o meu reino não é deste mundo. Isso tem um contexto, isso tem uma reflexão, mas eu trouxe algumas provocações para a gente pensar se esse mundo no qual nós vivemos hoje, ele é um mundo que seria de Jesus, né? Porque ele traz algumas inquietações. Então, eu vou trazer algumas reportagens, só chamadas para a gente poder perceber. Elas datam de 2020 para cá, para a gente poder perceber isso, né? Quando Jesus diz para a gente que seu mundo não é este aqui, o que será que vem à mente? O que a gente pode pensar sobre não ser o mundo de Jesus? Então, a gente começa ali um vírus e 2 guerras. Mulheres enfrentam em casa violência doméstica e a pandemia da Covid-19. Essa é uma notícia de maio de 2020. Temos ainda ali a violência contra a mulher, a pandemia que não cessa. Isso é uma notícia também de 2020. A gente ainda tem aqui, né, número de doadores de órgãos cai 6,5% no Brasil no primeiro semestre de 2020. Personal trainer morre após ser esfaqueada em briga de vizinhos em Rio Preto, também de 2020, não, acho que é de 2021. Delegado diz que entregador foi vítima de racismo em shopping no Rio de Janeiro. Algumas notícias mais recentes, né, do cotista e pobre, especialistas avalia caso de discriminação entre alunos da PUC e da USP, né, de São Paulo. Vídeo onde homem branco é preso após chicotear andarilho negro em troca de R$10. Não podemos normalizar essa barbárie, diz DJ, arrastada em tentativa de assalto no Leblon. Animais silvestres são resgatados em meio a incêndio que devasta a área de vegetação no Amapá, segundo o vídeo. Essas notícias são notícias realmente... Eu escolhi realmente notícias que são violentas, que são agressivas,
que demonstram, né, uma questão de como a gente tem vivido, uma questão de violência, de agressão e de impactos ambientais, de racismo, né, na nossa sociedade mais contemporânea. A gente poderia colocar inúmeras notícias aqui, né? Isso não quer dizer que o nosso mundo seja um mundo somente de imperfeição e de sofrimento, mas esse sofrimento, essas imperfeições, elas ainda existem no nosso planeta. E nessa perspectiva, a gente vai começar a olhar que, de fato, no mundo em que essa violência ainda acontece, ela não dialoga com os ensinamentos trazidos por Jesus, né? Que nos traz uma mudança da nossa perspectiva de comportamento, das nossas ações, da maneira que a gente se porta no mundo. Então, o que eu penso quando eu vou falar que, né, quando eu começo a relacionar e falar sobre a realeza de Jesus? O que vem à minha mente? Será que quando eu penso na realeza de Jesus, o que eu estou querendo me relacionar com isso? Né? Porque a gente tem toda uma construção simbólica quando a gente fala de realeza, né? Aquilo que vem dos reis, aquilo que é nobre, que é digno, que é superior aos demais. Então, quando a gente fala de realeza, a gente diz que a realeza está acima dos demais, porque ela tem uma condição nobre, diferencial daquele indivíduo. Isso é um simbólico. Então, quando eu falo que Jesus e a sua realeza, eu vou resgatar essa realeza que eu reconheço e considero que vem de Jesus. Não dos valores financeiros, econômicos que são no mundo, mas dos seus valores morais. E essas violências que a gente percebeu nas notícias, elas não são coerentes quando a gente pensa em Jesus, né? Nosso governador planetário. Então, eu trouxe aqui parte do Evangelho, né, que vai falar sobre o item 4, para a gente poder pensar sobre isso. Então, tá dito lá. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas, sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. Então, quando Jesus traz todos os seus ensinamentos, quando ele traz a sua moral enquanto um divisor de águas, da maneira que é o que a gente precisa agir, da maneira que a gente precisa se comportar, ele traz uma maneira diferente para a gente olhar o mundo. Ele ainda nos sugere que nós nos renovemos de dentro para fora. Ele vai falar sobre a importância do nosso comportamento, das nossas ações. Ele vai nos suscitar, nos impulsionar e incentivar que a gente mude as nossas ações. Quando ele diz, né, quando alguém bater na sua face, ofereça a outra face, será que é a outra face literal, né, de bater no rosto e oferecer o outro? Ou será que é uma outra maneira de agir e se comportar? Muito importante quando a gente pensa que nós, que já detemos algum tipo de conhecimento e buscamos, né, uma renovação dos nossos ações, dos nossos comportamentos, a gente oferecer para as pessoas uma outra maneira de agir e se comportar. Algumas coisas que eu acho que precisam ser bem fixadas, né, para nós, que somos espíritas, né, e que vivemos segundo os ensinamentos de Jesus, é que nós precisamos agir de maneira diferente. Não somente quando nos é conveniente, mas principalmente quando nos é necessário. Romper comportamentos, agir de maneira diferente. Sermos um homem novo, né? A mulher nova, que Jesus nos orienta. Né? Então a gente precisa romper comportamentos de violência. Tem uma expressão que eu gosto muito de falar, eu não sei se fica muito clara para todo mundo, mas eu costumo dizer que a violência não está mais na mesa. E o que eu quero dizer com essa metáfora, né, de que a
violência não está mais na mesa? Imagina que a gente tem uma mesa disponível com comida, frutas, legumes, guloseimas, doces, salgados, tudo aquilo que a gente pode dispor para aquele momento. Se eu fosse falar que o amor estivesse ali, que o afeto, que o carinho, que a gentileza, a violência foi algo retirado, porque ela não está mais disponível. Então a gente precisa romper com determinados comportamentos. E eu não vou falar que isso é simples. Isso não vou dizer que isso é fácil da gente fazer, mas é algo que a gente vai buscando e vai se lapidando com o passar do tempo. Então, eu sou professora. E eu atuo como professora desde 2010. Então, eu já vou para quase 15 anos atuando em sala de aula. E uma coisa que eu fazia logo nova de carreira era quando os alunos estavam muito agitados, bater no quadro. E eu comecei a perceber o quanto isso era violento. Gritar, falar alto, bater na parede, no quadro, para chamar a atenção. E eu comecei a decidir que eu não ia mais fazer isso. Então, eu hoje tenho uma prática de silenciar. E quando você aprende a fazer isso, quando você aprende a domar o seu comportamento, quando você aprende a compreender sobre ele, não me importa se naquele momento eu vou gastar mais tempo. Com que a prática, com que o comportamento que se refaz, e a gente vai fazendo isso todos os dias, os alunos param quando eu paro de falar. Eles se cutucam, olha, não, vamos lá, presta atenção e tal. E é isso. Eu substituí uma prática mais violenta e agressiva por outros recursos. Talvez esse não seja o melhor, mas hoje é o que eu consigo fazer como rompimento. É isso que a gente precisa pensar quando a gente vai falar sobre as nossas atitudes frente ao nosso cotidiano e as pessoas que estão na nossa vida. Como é que a gente pode agir diferente para que, de fato, a gente construa um mundo a partir da égide ou do comportamento de Jesus? Porque esse mundo ele não vai se transformar, ele vai se modificar à revelia da nossa vontade, independente das nossas ações. A transformação planetária ela só se dará a partir do momento em que nós, humanidade, seres humanos que aqui habitamos, começarmos a agir de forma diferente. Quando nós escolhermos agir de forma diferente. Porque a mudança ela não vai acontecer independente de cada um de nós. Ela vai acontecer sim e vai dialogar com os nossos comportamentos. Às vezes a gente vê somente o processo histórico do aqui e do agora. Mas se a gente conseguir ver uma perspectiva a longo prazo, nós, enquanto humanidade, mudamos muito, nos transformamos muito nas nossas ações cotidianas. Nós deixamos de ser violentos. A gente era olho por olho, dente por dente, e que já foi um avanço. Quando a gente fala dessa lei de Italião, porque antes se matava uma família porque um indivíduo matou o outro. Não que isso estivesse certo. Mas hoje a gente já acha um absurdo, uma prática de violência para justificar um processo de justiça. Então hoje a gente já vai construir um aparato jurídico e de paz e de justiça social que não dialoga mais com esse processo de violência. Então a gente não acha que mais tem que matar um indivíduo. Isso já não está mais nos registros jurídicos. A gente não fala mais isso como uma justificativa. E quando a gente ainda dialoga com isso, a gente está se equivocando. Porque eu não posso promover a justiça a partir de uma injustiça, a partir de uma violência. Continua ali. Mesmo porque a gente está falando a partir das perspectivas de Jesus. Ele continua, É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos. Deixa eu pegar aqui o laser, que acho que ajuda. Do filósofo, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. A realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posterioridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis cercados, coroados. Ela é imperecível,
enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi com esta razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo, porque ele tem uma outra perspectiva, né, da sua realeza. Então, o reino de Jesus, ele é um reino de justiça, de moralidade, de paz entre os homens e as mulheres, né? E aqui nesse livro, no Roteiro de Jesus, tem um texto que está lá na página 157, que o texto é assim: o caminho do reino. E aí começa assim: na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extenso vinhedo de Jericó: o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por um manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão, vinculados uns aos outros, através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos precipícios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo, nem esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando necessário se faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira, e o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que a antecâmara da união do amor perpétuo, que clareia o sem fim. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre, que para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. O trabalho será motivo de cativeiro. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retêm o ouro e a púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce encantamento de entender e servir. O lar não se erigirá em candinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes, que se encontrarão para bem dizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum, nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos originalmente todas as esperanças de regozijos que desabrocharão na terra, e crianças serão consideradas por depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não guarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre os jardins e frutos substanciosos poderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhe nada mais do que uma prece de gratidão e bondade do Pai. De vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu da terra que o todo misericordioso lhe entregou. E o texto continua. Mas é importante a gente conseguir compreender, como a gente está lendo nesse texto, não é o mundo que é diferente, mas as pessoas. A partir do momento que elas compreenderão que
Que realeza e que mundo é esse de Jesus? E aí Jesus nos lembra, né, no que está no livro lá no Boa Nova, quando ele vai falar sobre bom ânimo, que é um texto que eu acho belíssimo, que é Jesus conversando com Bartolomeu. Bartolomeu estava triste, abatido, e aí ele pergunta para Jesus, né, assim, se Jesus diz, né, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria. Fazes bem conservando a tua esperança em face de novos ensinamentos, mas não quero senão acender um mau ânimo no espírito dos meus discípulos. Então, acho que é muito importante a gente compreender que a maneira com que a gente se porta frente às dificuldades da vida, os tropeços e as pessoas, e as situações e as circunstâncias, é que vão fazer com que nós sejamos um planeta e indivíduos diferentes. Isso não vai acontecer independente da nossa vontade, independente da maneira com que a gente agir. Isso é um empenho da nossa vontade, no nosso desejo de ser diferente, da gente transformar cotidianamente a maneira como a gente se porta e age frente nesse mundo. Por isso é que a gente precisa conservar a esperança de dias melhores, uma maneira melhor, e agir de maneira esperançosa, para que, de fato, esse evangelho e esse mundo que eu acabei de descrever aqui, né, que está lá no texto no roteiro de Jesus, seja efetivo na nossa vida, nas nossas ações. E aí, que eu acho que é uma frase que mexe muito comigo, e eu estou compartilhando com vocês, que ela diz assim: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, eu preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nós firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Aonde está a nossa maneira de enxergar a vida? Aonde está o nosso coração? Nas dificuldades? Ou na certeza do porvir esperançoso? No hoje, que às vezes é embalado em dificuldade, sim, ou no amanhã vitorioso ao lado de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso grande irmão. Por isso é que essa transformação planetária e construir esse mundo de Jesus, né, a partir dos princípios e ensinamentos que ele nos trouxe, não pode acontecer independente da nossa vontade. Né? Eu acho que precisa ser um lema entender que ser bom significa agir com bondade e que, portanto, nós não podemos abrir mão de agir de maneira bondosa e gentil e humana. Que isso não pode acontecer, independente da nossa força. Né? Fazer o bem independente do outro. Porque se você já faz o bem, Jesus diz isso, né? Se você já faz o bem, aquele que te faz bem, qual é a vantagem? Agora, se você pratica o afeto para aquele que te trata mal, ou que ainda não entendeu, ou que ainda está no caminho, aí faz muita diferença. E eu ainda peguei lá do Pão Nosso, tá? Que é uma psicografia do Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, está dizendo assim: no entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem a então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui.
Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, não só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. A atitude divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Por isso é que a gente precisa mergulhar, né, em cada um de nós. Eu acho que o final do ano e esse momento, né, da gente se aproximar do nascimento de Jesus é muito importante para que a gente possa pensar quem nós somos, como nós agimos, o que nós desejamos, o que nós queremos. Tem um poema do Drummond que eu acho lindo, que ele fala que é o poema de Ano Novo, que ele diz assim, que o Ano Novo ele não vai ser diferente porque ele é um Ano Novo. Agora, né, se você agir de maneira diferente, se você desejar que seja de maneira diferente, ele é só uma mudança de calendário. Mas nós, simbolicamente, elegemos como marcos transitórios de mudança, de criação de marcos temporais, que são momentos de passagens, né, que nos fazem efetivamente agir de maneira diferente. Então, que essa passagem de ano nos traga isso, né? Que esse momento de dezembro seja esse momento para a gente repensar as nossas atitudes e aquilo que a gente deseja almejar, realizar em nossas vidas. E que a gente tenha lá os ensinamentos do Cristo, né? E aí, antes de eu trazer a história para a gente fechar o estudo de hoje, ainda tem lá do livro do Vinícius, né, nas Pegadas do Mestre, diz assim: um homem é conversível. Jesus veio promover a sua conversão, anunciando o Evangelho, antes que existisse qualquer livro ou manuscrito com essa designação. O Evangelho é uma mensagem que convida os homens para o reino de Deus. Para alcançá-lo, porém, é mistério uma condição: converter-se. Converter significa mudar de vida, deixar o caminho velho e tomar a rota nova, pois o homem tem vivido no reino da carne, da mentira e do egoísmo. E o reino de Deus é precisamente o oposto. Isto é, o reino do Espírito, da verdade e do amor. Jesus nos faz um convite para a gente ser diferente, que a gente consiga ter respostas diferentes, que a gente não continue repetindo as mesmas ações, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes de maneira insensata e ser às vezes, né, violento com o outro porque o outro foi violento com a gente, né? Como a gente, infelizmente, ainda ensina, né? Você pega o nosso filho, vai para a escola, e aí se baterem em você na escola, você bate de volta. Não, será que essa é a atitude que a gente precisa? E aí a gente está ensinando o quê para os nossos filhos? Para que eles continuem um processo de violência, de agressão? Ou será que a gente precisa ter outro comportamento, né? Outra fala? Eu sei que não é uma situação simples, mas será que a gente pode continuar agindo assim? A revelia, né? Somente impulsionados pelo proagir de maneira violenta e agressiva, né? Eu tô falando muito sobre a violência porque a gente vê violência no trânsito, a gente vê violência nas escolas, nas casas, a gente ainda vem de um passado muito violento. E esse passado violento só vai deixar de ser violento quando os humanos, os indivíduos, deixarem de usar a violência enquanto uma ferramenta.
que a gente possa abrir mão dela, né? Se eu não consigo abrir mão, que naquele momento eu não responda, que eu saia de perto, que eu vá respirar, e que em um outro momento eu consiga responder. E aí, para a gente ir finalizando, eu trouxe uma história que eu amo muito, e toda vez que eu leio eu me emociono, que também está aqui no roteiro de Jesus, que ela diz assim: Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar a Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, e à distância de José e Maria, dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção: Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vieste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Porque não vieste ao pé daquele que vestes a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-se-ia legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-lhes a libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo de prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto e guerreou. O Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o oceano, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: Onde representarás os interesses do Supremo Senhor, sentar-te-ás entre os poderosos, escreverás novos livros de sabedoria, improvisarás discursos que obscurecerão os grandes oradores de Atenas e de Roma, amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem, erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus, ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação à medida de Israel. Depois, longo intervalo, indagou em lágrimas: Diz-me, ó divina criança, onde representarás o interesse do nosso Supremo Pai? E o menino tenro ergueu então a pequena destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido, que se inclinava já para o sepulcro. E nesse instante, aproximou-se Maria, o recolheu dos braços maternos, Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não deixara sem resposta. Um infante sublime, gesto silencioso, quisera dizer que vinha representar os interesses dos céus, das organizações respeitáveis mais efêmeras da terra, que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis mais efêmeras da terra, mas vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Por isso é que o reino de Deus, a realeza de Jesus, e esse mundo será de Jesus, no momento que nós nos transformarmos em indivíduos diferentes do que nós somos. No momento em que mudarmos as nossas atitudes cotidianas e agirmos de acordo com a sua moral e seus ensinamentos. No dia que a gente tiver como um princípio das nossas ações cotidianas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, seguiremos os caminhos, os passos de Jesus, transformando efetivamente esse mundo
em um mundo já de Jesus, seu reino. Mas enquanto a gente continuar tropeçando e achar que a gente ainda pode cometer ações ilícitas de moral, de costumes e de violência, de agressão, nós ainda continuaremos perdidos no meio do caminho. Por isso nos cabe agir de acordo com como Jesus nos ensinou. E para fechar a noite de hoje, tem uma frase de Jesus que eu acho que mobiliza muito meu coração, que diz assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que nós possamos então nos amar uns aos outros e viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que a paz do Cristo esteja conosco. Uma boa noite. Então vamos nesse momento levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecer aos amigos espirituais da nossa casa que nos abençoa, que nos envolve. Querido amado Pai, muito obrigado pelo ano que chegamos ao final. Muito obrigado pela oportunidade de continuar aprendendo e estudando de acordo com o Evangelho de Jesus. Que tenhamos cada um de nós a oportunidade de crescer e se fortalecer nessa jornada. Sejamos nós aqueles que se empenham, se esforçam por sermos melhores a cada dia. Que a gente tenha a capacidade de olhar para dentro, enxergar o que nós já temos de potencial transformador e que possamos, cada um de nós, agir de acordo com os ensinamentos que recebemos todos os dias. Que a nossa vida seja uma possibilidade de aprendizado, de transformações diárias. Muito obrigado por tudo que recebemos, por tudo que nos ampara e nos fortalece na nossa caminhada. Obrigada pela família, pelos amigos, pelo alimento, pelas roupas, pelo abrigo. Que sejamos cada um de nós melhores em nossas jornadas e que nós possamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, fazendo com que a nossa realidade seja melhor, mais feliz, não só para a gente, mas para todos aqueles que estão conosco. Que a tua paz esteja conosco sempre. Graças a Deus. Vejo o sol nasceu de novo e com ele amanhã. Vejo as flores no jardim, veja como é lindo o amor. Jesus é a flor de amor que perfuma todos nós. E Ele nos ensina a amar a todos os irmãos. É o consolo e a paz, é o consolo e a paz. Então vamos fazer nascer no jardim dos nossos corações a bela flor de amor e caridade. É só buscarmos Jesus, é só buscarmos Jesus, é só buscarmos Jesus. Veja como é lindo o amor. Jesus é a flor de amor que perfuma todos nós. E Ele nos ensina a amar a todos os irmãos.
irmãos, é o consolo e a paz, é o consolo e a paz. Então vamos fazer nascer no jardim dos nossos corações a bela flor de amor e caridade. É só buscarmos Jesus, é só buscarmos Jesus, é só buscarmos Jesus.